Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, na aula passada nós estávamos falando a respeito dos pilares da fé. E nós falamos que os pilares da crença islâmica são compostos de 6 pilares. E uma pessoa, para ser muçulmana, ela deve crer com convicção nesses 6 pilares. E nós vimos na aula passada 4 desses pilares. Segundo o hadith que nós estávamos falando, onde certa vez perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o iman, sobre a fé, e ele respondeu: a fé é crer em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no dia do juízo final, e crer no destino, seja ele bom ou mau. Nós falamos na aula passada sobre a crença em Allah, falamos sobre a crença nos anjos e nos livros e nos mensageiros. Hoje, inshallah, nós veremos a crença no dia do juízo final e a crença no destino. E vejam que a crença é algo, como nós falamos, algo que se manifesta não só através da crença no coração, como também a manifestação através dos atos. Se nós não agimos conforme aquilo que nós cremos, então nossa crença não é completa. E vejam que a crença no dia do juízo final, que é a crença que nós falaremos hoje, ela tem um efeito completo e tem um efeito direto nas nossas ações. A crença no dia do juízo final é fundamental. Porque aquela pessoa que não crê no dia do juízo final, mesmo acreditando em todos os outros pilares da fé, não será considerada como uma fiel e não será considerada como muçulmana. Para ser muçulmana, tem que acreditar em todos esses pilares. E a crença no dia do juízo final é dentre as crenças que muita gente negligencia e muita gente nega. Muitas pessoas alegam que não existirá vida após essa vida terrena. Não existirá vida após a morte. E essa alegação é no mínimo ilógica. Se nós analisarmos a nossa vida, analisarmos o sentido da vida terrena, a gente vai chegar a uma conclusão lógica de que existe uma vida após essa vida. Existe a vida verdadeira após essa vida terrena. Se nós não crermos nisso, então quer dizer que nós não estamos sendo nem sequer lógicos. Porque, como nós sabemos, essa vida terrena, ela é repleta de testes. Ela é repleta de injustiças. Nós vemos injustiças o tempo todo. Nós vemos pessoas que são ruins, pessoas que são maldosas, terem posições maiores do que aquelas pessoas que são boas. E vemos pessoas virtuosas em questões sofrendo horrores desse mundo e sendo injustiçadas pelos mais fortes. E vemos pessoas cruéis e ruins e incrédulas no poder. Quando nós vemos isso, quando nós vemos toda essa injustiça que existe no mundo, se nós não crermos que existe o dia do juízo final, onde toda alma prestará contas por todas as suas ações, onde toda alma será julgada conforme o que ela fez nessa vida, então nada nessa vida terrena terá lógica. Porque se nós acreditarmos em Allah, acreditarmos que Ele é o justo por excelência, e nós acreditarmos que só existe essa vida, então nós diríamos o quê? Que Allah é injusto. Porque nós vemos os virtuosos sofrendo, enquanto que os incrédulos em posição privilegiada nessa vida terrena. Então, a'udhu billah, se nós fôssemos analisar por essa maneira, nós diríamos que Allah é injusto, a'udhu billah, o que não é verdade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é justo e nos deu essa vida como um teste. E devido a isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse inclusive no Alcorão que se não fosse um teste muito pesado para os crentes, ele faria com que os incrédulos tivessem castelos e que eles tivessem casas de ouro e prata.
Por que isso? Porque só tem essa vida terrena, eles não vão ter a outra vida. Mas como isso seria um teste muito forte para os crentes, Allah subhanahu wa ta'ala amenizou esse teste. Inclusive Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nos disse num hadith que se essa vida terrena tivesse o valor para Allah como tem a asa de um mosquito, se o valor deste mundo perante Allah, se esse mundo tivesse valor perante Allah igual a asa de um mosquito, seria proibido para o incrédulo beber um copo d'água. Ou seja, essa vida é um teste. E nessa vida nós vemos injustiças, porque ela é um teste, onde Allah subhanahu wa ta'ala deu o livre-arbítrio para o ser humano, onde ele escolha o seu próprio caminho. O próprio ser humano pode escolher se ele quer ir para o inferno ou se ele quer ir para o paraíso, devido às suas ações. O ser humano tem o livre-arbítrio para escolher seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. E se ele escolher seguir o caminho do mal, logo verá as consequências na outra vida. Então, quando nós falamos que essa vida é um teste, e quando nós analisamos essa vida terrena, é muito lógico nós chegarmos à conclusão de que essa vida não é uma vida eterna. Todos nós sabemos que morreremos. Todos nós vamos morrer. Só que após essa vida, haverá a vida verdadeira. Haverá a vida eterna. Então, a crença no dia do juízo final, o que seria o dia do juízo final? Será o dia mais importante que a humanidade viverá. O dia mais grande, mais grave e mais temível. Porque nesse dia, a nova vida eterna estará sendo decidida. E cada alma será julgada perante Allah subhanahu wa ta'ala, e esse julgamento vai levar ou a eterna felicidade ou a eterna condenação. E vejam que a crença no dia do juízo final, ela inclui que nós devemos crer em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos descreveu no Alcorão a respeito desse dia. E crer em tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descreveu a respeito desse dia. E vejam que nós precisamos crer em todos esses relatos. Se nós não acreditamos, por exemplo, no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, então em verdade é como se nós estivéssemos desacreditando em toda a sunnah. Se existe um hadith e ele é confirmado a respeito do dia do juízo final e nós negarmos, é como se nós estivéssemos negando toda a sunnah. Então nós não devemos negar jamais nada do que está dentro do Alcorão ou da sunnah, seja com relação ao dia do juízo final, seja com relação a outros temas. Vejam que, segundo o Sheikh Ibn Uthaymin, a crença no dia do juízo final, ela abrange 3 aspectos. O primeiro é a crença na ressurreição. É a crença na ressurreição. Ou seja, nós morremos e nosso corpo se decompõe. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, que nos criou pela primeira vez do pó, Ele tem total poder de nos criar novamente na outra vida. Ou seja, todos nós ressuscitaremos com o mesmo corpo que vivíamos nessa terra. Porque deve ser essa mesma criação, esse mesmo corpo que nós vivemos na terra, porque é esse corpo que receberá a recompensa ou o castigo. Então todos nós seremos ressuscitados. Isso não é uma crença ilógica. Isso não é uma crença ilógica, porque se Allah subhanahu wa ta'ala teve o poder de nos criar do pó, sem dúvida não terá nenhuma dificuldade em nos criar novamente por dia da ressurreição. Então todos nós ressuscitaremos. E Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Alcorão Sagrado que a ressurreição de todos os corpos no dia do juízo final é como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse ressuscitando apenas uma alma. Todos os corpos ressuscitarão como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse ressuscitando apenas uma alma. E vejam que para Allah basta Ele dizer seja e é. Então, subhanallah, a crença no dia do juízo final, em primeiro lugar, abrange a crença na ressuscitação. Todos nós ressuscitaremos para a prestação de contas. Segundo aspecto
é esse que nós falamos agora, a crença no acerto de contas. Ou seja, a crença na recompensa e castigo para as ações. E isso está mencionado em diversos versículos do Alcorão, em diversos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós não podemos jamais negar a questão da recompensa ou castigo conforme as nossas ações. Se nós negamos isso, então não tem por que um ser humano fazer boas obras, já que se ele não vai ter nenhuma recompensa pelas boas obras, por que ele vai fazer boas obras? Vejam que a pessoa que não acredita no dia do juízo final e não acredita nessas coisas, então, na verdade, ela não tem motivo para nada. Ela não tem nenhum argumento para nada do que ela faz na vida dela. Porque se ela faz uma boa ação, qual foi o objetivo dela fazer uma boa ação? Se ela não vai ter recompensa nenhuma por isso. E se ela não tem mérito nenhum por ter feito isso, por que ela vai fazer? Então, subhanallah, nós crermos que existe um dia no qual todos nós seremos julgados devido às nossas ações, isso nos incentiva ao quê? Isso vai nos incentivar às boas ações. Vai nos incentivar a abandonar a desobediência. Vai nos incentivar a jamais desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e não fazer atos de injustiça. Se a pessoa não acredita no dia do juízo final, ela não tem por que não fazer injustiça. Mas se ela crê que ela será julgada por cada ação, por menor que seja, terá o julgamento perante Allah subhanahu wa ta'ala, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, quem fizer uma boa ação, seja do tamanho de um átomo, vê-lo-á. E quem fizer uma má ação do tamanho de um átomo, ou menor que um átomo, vê-lo-á no dia do juízo. Então a pessoa que crê nisso, vai ter sempre em mente a recompensa de Allah, para buscar sempre as boas ações e a obediência a Allah. E lembrem que Allah subhanahu wa ta'ala, quando recompensa, Ele recompensa conforme a sua misericórdia. E Ele recompensa muito mais do que as ações realmente valem. Enquanto que no caso do castigo, Allah subhanahu wa ta'ala castiga nada mais, nada menos aquilo que a pessoa cometeu. Ou seja, nada mais, nada menos. Allah não aumenta o castigo da pessoa. Simplesmente castiga justamente devido àquilo que ele fez. Mas quando é uma boa ação, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele multiplica as boas ações. Então, primeiro aspecto da crença do dia do juízo final. Primeiro aspecto é a questão de que nós cremos na ressurreição. O segundo aspecto é que nós cremos na recompensa pelas ações. E o terceiro aspecto, e um dos mais importantes, e a consequência desse segundo aspecto, é a crença no paraíso e no inferno. Então, a crença no paraíso e no inferno. Então, se nós cremos que existe castigo e recompensa para as boas ações, então nós acreditamos que existe o paraíso, que é eterna morada ou recompensa dos fiéis, e existe o inferno, que é a eterna morada ou castigo dos incrédulos. Então, nós acreditamos, e sem dúvida alguma, acreditamos no paraíso e acreditamos no inferno. E acreditamos em tudo aquilo que foi relatado no Alcorão Sagrado e na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito desses dois aspectos. Lembrando que na outra vida haverão coisas que nenhuma mente imaginou, que nenhum olho pôde ver, né? E nenhuma alma sentiu. Então as coisas que vão acontecer na outra vida estão muito acima ou muito além da nossa imaginação. O que nós temos em conhecimento é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deixou claro no Alcorão e o que o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos explicou através da Sunnah e dos Ahadith. Vejam também que essas três características são as principais. Mas vejam que nós também acreditamos na fase intermediária entre essa vida e o dia do juízo final. Então, quando um ser humano morre, quando uma pessoa morre, ela saiu dessa vida e ela foi para outra vida.
Só que ainda não chegou o dia do juízo final. Entre o tempo da pessoa que morre até o tempo do julgamento, existe uma fase intermediária, descrita por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão como Barzakh, que seria o local intermediário entre essa vida e a outra. Então é uma barreira entre essa vida e a outra. E nessa barreira, uma pessoa, ela passará por testes. A pessoa, quando morre, Allah subhanahu wa ta'ala envia dois anjos. Para testar essa pessoa. Então, segundo alguns hadiths, esses dois anjos chegam até a pessoa e fazem três perguntas. Quem é teu Senhor? Qual é a tua religião? E quem é teu profeta? Só saberá responder essas perguntas aquele que viveu conforme essa mensagem durante a sua vida. Ou seja, não basta nós decorarmos essas três respostas. Nós devemos viver conforme essas três respostas. E se nós vivermos nossa vida conforme essas três respostas, então Allah subhanahu wa ta'ala nos firmará no momento de responder para esses anjos. Então nós seremos testados no nosso túmulo. E no nosso túmulo existe parte da recompensa ou parte do castigo. Então, a pessoa virtuosa no túmulo, Allah subhanahu wa ta'ala facilitará para ele as coisas com relação à resposta para os anjos e dará parte da recompensa para ele. Ou seja, passará como se estivesse num dos jardins do paraíso. E a pessoa que não for virtuosa, for desobediente e que tenha sido incrédula, essa pessoa, o seu túmulo será como um dos fossos do inferno. Ou seja, ele estará recebendo parte do seu castigo. Então nós acreditamos em tudo que foi relatado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito da recompensa ou castigo no túmulo. E lembrando que a questão do castigo no túmulo, ele alcança primeiro e principalmente a alma. Vejamos um exemplo. Quando nós dormimos e temos um pesadelo, por exemplo, né? Nós dormimos, ou qualquer sonho que nós tenhamos, né? Nós dormimos e é como se nós tivéssemos caminhado até determinado local, ou como se nós tivéssemos brigado com determinada pessoa. É como se aqueles fatos fossem reais. E se nós sentimos alguma dor no sonho, é como se nós tivéssemos sentido no próprio corpo. Ou seja, nós sentimos aquilo como real. Da mesma forma, será a recompensa ou castigo no túmulo. Então, o castigo é primeiramente na alma, mas causa efeitos no corpo, da mesma forma que o sonho, no caso, causa efeitos tanto na alma como no corpo. Então, o castigo do túmulo faz parte, e a recompensa no túmulo também faz parte da crença no dia do juízo final. Então, vejam que a crença no dia do juízo final, ela traz grandes benefícios para a nossa vida em geral. Vejam que primeiro é uma forma de fazer com que o fiel, que o crente, se apresse sempre em fazer boas ações, sabendo que a recompensa vai estar reservada para ele. E que as bênçãos do paraíso são maiores do que qualquer coisa que os olhos já tenham visto ou que qualquer mente possa ter pensado ou imaginado. Então, antes de mais nada, essa grande recompensa, ela inclui a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e a oportunidade de ver Allah subhanahu wa ta'ala na outra vida. Então, esse é o primeiro benefício dessa crença no dia do juízo final. A pessoa sempre se esforça em fazer boas ações. Em segundo lugar, essa crença, ela dificulta que a pessoa cometa pecados, sejam grandes ou pequenos. Porque ele sabe que nenhum pecado praticado nesse mundo pode ser maior ou pode ser melhor do que o castigo que acarretará na outra vida. Ou seja, o castigo que ele vai sofrer na outra vida é muito grande
e ele não deve perder a oportunidade de ter a recompensa de Allah devido a um pecado nessa vida. Então, essa seria a segunda questão. Isso vai dificultar para que nós cometamos pecados ou injustiças. Porque a pessoa só terá esse cuidado a partir do momento em que ela saiba que ela será julgada por essas ações. E em terceiro lugar, o acerto de contas, acreditar que vai existir o acerto de contas e a justiça no dia do juízo final, traz um conforto para o crente. Traz um conforto porque ele sabe que toda essa injustiça que acontece nesse mundo, toda essa opressão que existe nesse mundo e que nós presenciamos, tudo isso vai chegar a hora que será decidido de uma forma justa. Ou seja, nada disso ficará em vão. Nenhuma injustiça nessa vida vai ficar em vão. Todos receberão seus direitos na outra vida e todo opressor será punido na outra vida. E então, quando nós sabemos disso, nós temos o conforto de saber que isso será ajustado perante Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém será injustiçado. Então, essa crença ela é extremamente importante e, como o irmão disse, sempre que nós analisarmos os versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala coloca a crença em Allah junto com a crença no dia do juízo final. Então, a crença no dia do juízo final é tão importante quanto a crença em Allah. Porque acreditar em Allah e não acreditar no dia do juízo é não acreditar corretamente em Allah. Porque nós é mesmo que dizermos que Allah é injusto. E se nós dissermos que Allah é injusto é porque nós não acreditamos em Allah da maneira correta. Então, isso é muito importante e nós precisamos entender essa questão. Então, o quinto pilar da fé, a crença no dia do juízo final. E o último pilar da fé, a crença no decreto divino. A crença no decreto divino. Essa é uma crença extremamente importante. E que nós não podemos negar essa crença. Inclusive, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou que no final dos tempos algumas pessoas não acreditariam nessa crença. Então, a crença no dia do juízo final e a crença no destino, no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, é extremamente importante, porque se nós não acreditarmos, então quer dizer que nós não seremos muçulmanos enquanto não acreditarmos nesse pilar também. Então, o que seria a crença no decreto de Allah, ou no destino? É a crença de que Allah tem o conhecimento de todas as coisas, gerais ou específicas, antes mesmo delas ocorrerem ou existirem. Ou seja, tudo que acontece nesse mundo está dentro do conhecimento de Allah. E nada que aconteça no mundo acontece senão pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, nada escapa da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada escapa do controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Ele tem conhecimento de tudo que ocorre e de tudo que ocorreu antes mesmo de que essas coisas acontecessem. Por exemplo, tem o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah registrou o projeto da criação 5.000 anos antes dele criar os céus e a terra. E disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão: nenhuma calamidade acontece sobre a terra ou entre vós que não esteja registrada no livro dos decretos, antes mesmo que nós a criássemos. Em verdade, isso é fácil para Allah. Ou seja, tudo que acontece na criação de Allah subhanahu wa ta'ala está em completo controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada acontece senão pela vontade dele. Nada acontece senão pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, e senão sem que Allah subhanahu wa ta'ala tenha isso registrado junto a ele e tenha conhecimento dessas ações. Então, vejam que tudo que acontece é por decreto de Allah e com a permissão para que aconteça. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao ser humano o livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio não está em contradição com a questão do decreto. Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder sobre todas as coisas e tem o conhecimento sobre todas as coisas. Mas nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos entre o caminho do bem e o caminho do mal. E isso não quer dizer que nós somos obrigados a tomar um caminho ou outro. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o livre-arbítrio. E é conforme esse livre-arbítrio que Ele irá nos julgar. Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos julgar se nós nascemos no Brasil, ou nascemos na Argentina, ou nascemos, por exemplo, na Arábia Saudita. Porque o nascimento e a morte são coisas que estão somente nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós não temos nenhuma escolha com relação a isso. Então, se nós não temos nenhuma escolha, nós não seremos julgados por isso. Agora, nós temos o direito de escolher entre crer e descrer, entre rezar e não rezar, entre fazer o bem e fazer o mal. E são essas as coisas que nós seremos julgados. Nós seremos julgados por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o livre-arbítrio. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tinha o conhecimento de cada uma das nossas ações antes que nós fizéssemos. Allah tinha o conhecimento. Entenderam? Então essa seria a crença no decreto. Acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento sobre todas as coisas e nada foge do decreto de Allah. Nada foge do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E nada está fora do controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem controle sobre todas as coisas e decretou todas as coisas com antecedência. Então tudo que acontece na nossa vida está dentro do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E antes mesmo de nós nascermos, as coisas já estavam decretadas. O momento que nós iríamos nascer, o momento em que nós iremos morrer, se nós seríamos crentes ou descrentes. Tudo isso por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento anteriormente antes de nós sermos criados. E como não teria o conhecimento, já que Ele é o Criador? Então, vejam os frutos dessa crença. Os frutos da crença no destino e no decreto. Primeiro, quando nós sabemos que tudo está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele tem um decreto sobre tudo e que Ele tem conhecimento de tudo, nós colocamos toda a nossa confiança em Allah. Colocamos toda a nossa confiança em Allah e sabemos que nada produzirá qualquer resultado exceto que seja da vontade de Allah. Então, nós não confiamos completamente nas nossas ações. O crente jamais confia inteiramente em suas próprias ações ou nos aspectos mundanos. Ou seja, naqueles assuntos em que nós tivermos algum controle. Nós cremos que Allah é quem tem o poder sobre essas coisas. Nós fazemos a nossa parte, mas o resultado final está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso nós depositamos nossa total confiança em Allah. Porque no final das contas, por exemplo, no sustento, nós vamos trabalhar e buscar nosso sustento. Só que quando nós conseguimos o sustento, nós não devemos atribuir esse sustento ao nosso trabalho ou ao nosso esforço, mas sim atribuir esse sustento a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quantas pessoas trabalham e não conseguem seu sustento? Então, a questão é que Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem o poder sobre as coisas e tem o poder sobre os decretos. E Ele é quem faz os resultados. Nós fazemos a nossa parte e Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz o resultado. Então vejam que nós devemos colocar toda a nossa confiança em Allah. Outra questão é que a partir do momento que nós acreditamos que tudo está no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele tem conhecimento e poder sobre tudo, então nós não somos nem arrogantes, nem vaidosos. Porque se, por exemplo, nós atingirmos alguma meta, atingirmos algum mérito, nós sabemos que isso se deveu única e exclusivamente à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque se Ele não quisesse, isso não teria acontecido. Por exemplo, se Allah subhanahu wa ta'ala não quisesse,
nós não teríamos chegado até aqui e não seríamos muçulmanos hoje. E alhamdulillah, então o fato de nós sermos muçulmanos hoje é um mérito, o mérito pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E pertence a Allah todo o agradecimento, e isso foi devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, não mérito nosso. E sim, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, além disso tudo, a crença no decreto nos traz a tranquilidade e a paz de espírito. Porque nós sabemos que nada nos acontecerá, exceto pelo decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: nenhuma calamidade recairá sobre a terra ou sobre vós que não esteja registrada no livro dos decretos, antes mesmo de acontecer. Em verdade é fácil para Allah, para que não vos entristeceis pelo que não conquistastes, nem para que não vos alegrasseis pelo que vos foi concedido. Allah não aprecia os vaidosos e orgulhosos. Então, a crença no dia do juízo final e a crença no destino são muito importantes, e se nós não tivermos essa crença correta e não entendermos essas duas crenças, principalmente, nossa fé não estará completa. Então, só resumindo, nós terminamos hoje, inshallah, os 6 pilares da fé. Nós falamos desde o início, desde a aula passada, nos 6 pilares da fé. A crença em Allah, a crença nos anjos, a crença nos livros, a crença nos mensageiros, a crença no dia do juízo final e a crença no destino. Todos esses 6 pilares estão interligados. Se nós negarmos qualquer um deles, então automaticamente estamos negando todos os demais. Automaticamente negamos todos os demais. Por isso, irmãos, um muçulmano deve acreditar com convicção nesses 6 pilares. E, inshallah, nós continuaremos com as aulas de introdução ao Islã. Na próxima aula, inshallah, nós falaremos dos pilares do Islã. Nós vimos os pilares da fé e agora nós entraremos nos pilares do Islã, inshallah. Então, que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação e nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, louvado seja Allah, Senhor do Universo.